Meus queridos telespectadores do Pod... Tem. Olha eu errando aqui. Entre um episódio e outro rolou uma pequena revolução aqui e eu assumi o controle. Agora quem vai entrevistar sou eu. Cansei de ser entrevistado e agora é minha vez de assumir o poder aqui. Chutou o balde. Tamo perdidos. Tô com medo. Agora comigo, assumindo o controle desse podcast, nós temos o Thiago, o Ciorilli e o Leonardo. Grandes irmãos que vão falar pra gente dessa história. O que é o Podquem e, mais que isso, o que é a Acatem e como chegou até nós. Então, por favor, comecem. Tiago, você que é o nosso Leônidas, o cara que causa confusão é esse cara aqui, chama Tiago. O Tiago, quando manda uma mensagem, fala assim, pode falar, chefe? O que esse cara aprontou? Eu falo, fala, Leônidas. Não, primeiro a gente tem que fazer vamos abrir um grande parênteses aqui, né? Nós somos 3 conselheiros da Acatem, mas na verdade são 13. E eu tenho que ressaltar aqui, né? Tenho que enobrecer a figura de conselheiros como o nosso amigo, irmão Giuseppe D'Agostino, né? O nosso presidente, né? Que é o português mais brasileiro, aliás, o italiano mais brasileiro que eu conheço, né? Você quer deixar ele bravo é chamar ele de calabrês. Nossa senhora, ele é da região do Abruzzo, hein? Tem o Paulo Andrade, irmãozão nosso, que fundador. Um fundador também, o Cleiton. Esses dias a gente estava perguntando dele. Reginaldo Hermida, nosso fundador, que, aliás, foi ele que deu o nome da loja de perfeição, Mário Proietti. Registrar aqui. Todos os conselheiros, né? Quem mais aqui, ó? Fernandinho Ross. Fernando César Ross Lopes, descendente de coreano. Espanhol. Marco Aurélio Ramos Parrilha, né? Quer deixar ele bravo? Eu não vou falar aqui não, senão ele vai ficar bravo comigo. O Leozinho, Mané, grande Mané, hein? Manel Martins Gonzalez. Você sabe que eu sou dessa turma aqui, eu sou secretário das lojas, né? Eu desconfiei. O Manuel, ele é Martins Gonzalez com S. Rapaz, você não tem noção, esse homem perdeu, ele desistiu de me corrigir. Não é Z, Thiago, é S. Pois é. O Roberto de Souza Gonzalez, o dele é com Z. Ele cansou de me corrigir. Não é S, Thiago, é Z. Enfim. Wilson Tadeu Ferreira Querelli. Puta, esse cara sensacional. Vou frescão. O Sérgio Ricardo Rocha Santim. Não dá pra falar o quanto especial esse cara é. É um cara trabalhador, sempre quis bem dos corpos filosóficos. É um cara que eu aprendi demais com ele. Jaiminho, nosso primeiro presidente. Jaiminho. Esse bando de louco aqui fundou loja na pandemia. Cara, não tem... Então, mas peraí, vamos lá, deixa eu entender. Deixa todo mundo entender. Não, mas peraí que só tem mais 2 aqui, ó. Vai. Messias e Pascoaleto. O Messias mora no nosso coração e o Pascoaleto Juninho, que um dia vai voltar para o nosso seio. Mas pode perguntar. Então, vamos lá. A Acatem é uma associação, certo? E é uma associação composta por corpos filosóficos. Isso aí. Então vamos falar um pouquinho desses corpos. Começando pela loja de perfeição, que é a Mário Proietti. Isso aí. O que vocês podem falar da história da loja de perfeição Mário Proietti? Então, a Mário Proietti, antes nasce o Conselho de Fundadores, né? Então conta aí. Os 13 irmãos nasce esse conselho em 2019. Posso fazer uma observação? Claro. Se toda a história tem um começo, a Mário Proietti é o começo dessa história. Que a Acatem, ela vem na sequência. Tá. Mas Ela vem depois. Vem o Conselho dos 13 fundadores e nasce a Excelsior Loja de Perfeição Mário Proietti, que é essa aqui que nós estamos com a camiseta. Isso aí. Ela é o começo dessa história. Porque o conselho nasceu com qual intuito, né? De fundar lojas. Certo. Aí em 2020, 2 de março de 2020, nasce a Mário Proietti. E ela nasce em 2 de março de 2020, só que no final de março declarou-se pandemia, parou tudo. A sessão inaugural da Mário Proietti foi em 21 de agosto de 21. Tá. Né? Enquanto isso, os fundadores ficaram
inventando, criando, Agora, desenhando. Por que nós resolvemos fundar uma loja? Acho que é importante isso. Pô, vocês não tinham nada para fazer, vocês não gostam de jogar bola, fazer churrasco, Sei lá, né? Ou ir pescar. E a gente se reúne para fundar uma loja. Mas por quê? O que você Eu acha? acho que é importante. Ô, Sil, conta que pra você gente acha? aí. Por que Conta que a pra gente... nós, show. O que a gente não tinha pra fazer? É simples a resposta. É para praticar a maçonaria pura. Principalmente o rito escocês. Escocês, né? Nossa vontade de continuar estudando, de repassar os nossos conhecimentos, continuar trabalhando para a maçonaria que motivou 13 homens doido, 13 doidos, desbravadores. sem noção, 13 doido. para ter todos os sábados ocupados, É. para continuar trabalhando para a maçonaria, para poder transmitir conhecimento, adquirir conhecimento também. É o que nos motiva todos os sábados a Eu trabalhar. lembro até hoje nos idos, os telefones tocando, né, Thiago? Ixi, rapaz. Porque quando o conselho nasceu, em 2019, era tudo ideia. Tá. Você não tinha nada. Então, e assim, quando você vai arrumar uma treta, o que você faz? Você liga pra quem você confia, né? Aí a gente começou, liga pra um, liga pra outro e tal. Eu nem lembro pra quem que eu liguei. Ó, esse aqui foi um que eu liguei, que a minha esposa, a Patrícia, falou assim, coitado do senhor Iri. Impressionante, eu não sei como é que ele aguenta, né? E o Léo até brinca, o Leônidas, né? Porque o Leônidas, história dos 300, né? Uhum. Vai arrumar encrenca, né? Com quantos? A gente tem 300, a gente tem 13. E contra nós, tem quantos? Tem 300, não, um pouco mais. Sempre um pouco mais, tem sempre um pouco mais. O rito escocês antigo e aceito, ele nos proporciona, ele nos dá a oportunidade de construir, não só dentro de nós, mas de ver o próximo construindo coisas melhores para ele e para a sociedade. Eu, por exemplo, de experiência própria, eu já vi irmão se curando de depressão dentro de loja de perfeição. Eu já vi irmão se curar, fazer as pazes com a família dentro de loja de perfeição. Eu já vi irmão fazer as pazes com o filho, né, dentro de loja de perfeição. Mas como é que você viu tudo isso? Simples, meu. Você conversa com o irmão, você escuta o irmão, você abraça o irmão, você dá aquela assistência, não contando a sua dificuldade ou contando o seu desprazer ou desgosto com a maçonaria ou com alguma outra coisa para o irmão, mas ouvindo e dentro dos rituais, dos graus da perfeição, por exemplo, da Mário Proietti, do rito escocês antigo e aceito, mostrando para o irmão, olha, esse caminho aqui é por exemplo, que você podia seguir. Porque muito se critica, né? Pô, a maçonaria não faz nada. De fato, não faz nada mesmo. Quem tem que fazer somos nós. Nós temos que fazer alguma coisa. Como? É fundando loja? É ligando pro irmão durante a semana para ele vir na sessão no sábado de manhã, porque as nossas lojas funcionam no sábado de manhã? É ligando, de repente criando evento pro irmão estar lá com a família, com o filho, com a filha e entendeu? Com a família lá dentro, com os amigos. O Léo brinca, né? Pô, esse cara arruma muito encrenca. A encrenca é essa. Essa que é encrenca, né? Criar evento, criar coisa nova. Ó, esse ambiente aqui que a gente tá. Levar o que a gente faz lá, o rito escocês antigo e aceito, na vida. Fazer o rito escocês dentro das lojas simbólicas ou de filosofia é muito fácil. O ritual tá pronto. Só ler. É só ler e seguir o que tá lá. Faz fora. Quero ver fazer fora. Sim. Vamos fazer, vamos praticar. Vamos praticar o rito escocês fora. Você sabe que nos episódios anteriores, uma coisa que me deixa muito triste, né? Você pega a história da criação das potências, tudo. Você vê briga política, você vê briga de irmão contra irmão, você vê isso aí sempre. Você está sempre vendo isso aí. Aí você vai ver o que gerou aquelas brigas. Ou é política, ou é ano de eleição, ou é... Como é que fica a filosofia nesse período? Ela fica totalmente de escanteio. A prática da filosofia, ou a filosofia na vida da pessoa, né? A filosofia a serviço da vida, ela fica de escanteio. Olha o capítulo. Nosso capítulo, Rosa Cruz, ele nasceu em 3 de dezembro de 2022, né? Já
um ano e meio depois da primeira sessão da Mário Proietti, para dar continuidade nas turmas. Se você pega o rito escocês antigo e aceito do grau 15 ao grau 18, pô, o grau 15, cara, é uma aula pro cara sair da depressão. Até me arrepia. O grau 15 é uma aula pro cara sair da depressão. Você pega o grau 15, você lê a história dos caras que enfrentaram aquilo tudo lá, fala assim, meu, não é possível, eu vou pra cima. Eu vou pra cima. O cara sai da... Se ele levar o grau 15 a cabo mesmo, ele sai da depressão. Lembrando que depressão, você não se cura. Não é? É um estado que ainda não tem cura. Na minha família tem várias pessoas com depressão. Eu usei, na minha vida, o rito escocês antigo e aceito para não cair nela, né? Uso até hoje. Porque a depressão, você caiu na depressão, é difícil. E aí na continuação, o 16, o 17, o 18, a gente pratica isso, a gente vive isso no sábado ali, no capítulo, e tenta aplicar isso na vida. Beleza. Aí você vai pro Kadoshi. O Kadoshi, Jacques Demolay, o magnífico Conselho de Cavaleiros Kadoshi, Jacques Demolay, que também funciona aos quartos sábados de todo mês, lá nos Altos Corpos da Pompeia. Ele foi fundado a 28 de outubro de 2023, com o intuito de demonstrar dentro do rito escocês antigo e aceito o seguinte. Aliás, pegar o que o rito escocês antigo e aceito ensina e mostrar que do 19 ao 30 é a maçonaria que te ensina a lutar. É a maçonaria de luta. São os 12 trabalhos de Hércules. É o corpo com maior quantidade de graus e não é à toa, são 12 graus. E é a maçonaria de luta. Né? Ele te dá, do 4 até o 18, ele te dá ferramentas físicas e espirituais para enfrentar o que está aí pela frente. Eu diria do 4 ao 14... a gente vai trabalhar a moral do homem. Do 15... Isso, você fala muito isso aí, eu acho legal. A gente trabalha a moral. Então, os graus vão trabalhando a moral do homem. Vai dando, por meio de uma história, que é passada de pano de fundo, para dar contexto, mas você vê que a cada grau ela está trabalhando a sua moral, você dentro da sociedade, como que você tem que se portar. E mostra isso, deixa isso muito claro. Quando você entra do 15 a 18, esse cara moralmente já está trabalhado, vamos trabalhar o interior dele. Então, internaliza. Então, como você falou, o grau 15 é o início de uma grande reconstrução que o ápice termina no grau 18, que é maravilhoso. Então, você prepara o espírito desse homem para a batalha, para o grau de luta, que é o Cavaleiro de Kadoshi. Isso aí. Aí vem o 19, assim... O cara que quer juntar dentro de si ferramentas para enfrentar o mundo de forma, eu não vou dizer arrogante, né? Mas de uma forma altiva. Altiva, né? De cabeça erguida. Ele mergulha no 19. Vai sair do outro lado no 30 outra pessoa. Entendi. E deixa eu perguntar, vocês têm todos os corpos já? O consistório já foi fundado. Tá. Que só não foi que são os graus 31, 32 para seguir para a investidura do 33. O consistório ele já foi fundado. Estamos em vias de conseguir a autorização do Supremo Conselho para funcionamento. Porque só para o pessoal entender, a fundação de uma loja filosófica, ela tem algumas diferenças de uma fundação de uma loja simbólica, né? A fundação de uma loja filosófica, ela passa por alguns crivos, como, por exemplo, quantos irmãos estão fundando essa loja, né? Não tem obrigatoriedade lá, como tem na Constituição da Grande Loja, ou da potência simbólica, o número de 7, agora são 10, 13, eu não sei, enfim. Não tem um número específico. Não tem um número específico, mas a inspetoria, ela leva em conta quem está fundando, por que está fundando, onde está fundando, né? Porque senão o fundador vira um afundador. Aí fica difícil, né? E quando a gente fundou a Mário Proietti, isso tudo foi levado em conta.
Nós começamos a Mário Proietti com os 13 do grau 33, os 13 fundadores grau 33. Só que eles pertencem pertenciam a um consistório, né? De outros corpos. Estão fundando lá a Mário Proietti para juntar mestres do grau 3, começarem no grau 4, de onde esses caras estão vindo. Então, assim, foi um trabalho difícil, de bastante conversa, de bastante diálogo com a inspetoria. O nosso delegado, o Bauman, ajudou muito a gente, vale registrar. Né? Ajuda até hoje. Continua ajudando. Né? E assim, Bauman, Zé Antônio, Bacalhau, esses caras foram fundamentais para a gente. Ajudar a gente a construir o que a gente tem hoje lá, né? E a dar continuidade no catecismo do rito escocês antigo e aceito. A inspetoria, a primeira inspetoria de São Paulo, que tem hoje como inspetor o nosso irmão Bacalhau e o secretário Zé Antônio, antes deles era uma, depois é outra. Tá. A gente tem essa história, né? E assim, ajudaram muito a gente na construção. O Bauman, como delegado litúrgico também, ajuda muito, continua ajudando. E eu não tenho dúvida que essa história não acaba aí. Por quê? A ACATEM, Associação dos Corpos Filosóficos e Filantrópicos Coruja de Atena. Até valeria, né, você dizer, né, nossa corujinha, o ACATEM, né? Sim. Então, essa é a próxima pergunta. Aliás, deixa eu pegar isso aqui. Vamos fazer o merchan. Merchan é importante. Vocês estão vendo aqui a corujinha. Só Essa coruja aqui, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa coruja aqui, ela, assim, esse logo aqui é o logo do conselho, né? Da ACATEM é essa aqui. Então, pera lá. Vocês estão vendo esta corujinha e esta corujinha. Isso é merchan puro, tá? Sim, claro. Isso é merchan puro. Aliás, quem bolou esse desenho aqui foi o nosso amigo mestre René, né? Que é um dos idealizador do Podtem. Sim. E cadê o René? Pois é, cadê o René? René, uma hora eu pego o René. René é liso, parabéns, hein? René. Parabéns. René é liso, uma hora eu pego o René. E essa coruja aqui, ela é o selo do conselho, dos 13. Cada um no conselho tem a sua cadeira, né? Tipo Academia Brasileira de Letras, né? Modesta parte. E esse é o símbolo da ACATEM. O que é a ACATEM? A ACATEM é uma associação que ela tem como um dos princípios dar suporte jurídico profano para as lojas, financeiro, esse suporte que as associações profanas... Estrutura administrativa, né? Tá aqui o nosso tesoureiro, o homem da grana, né? Porque se você pegar, cada loja ter o seu CNPJ, dá um baita trabalho. E vai chegar uma hora que a administração disso vai se perder. Então a gente tem uma associação que cuida disso para os corpos. Porque um dos nossos princípios é, se a parte burocrática, administrativa está em ordem, você tem muito mais tempo para praticar a fraternidade. Uma secretaria bem organizada, uma tesouraria bem organizada, tudo isso faz parte para que a fraternidade aflore. As pessoas sentem confiança no que é sólido. E sólido só se tiver boa organização. Hoje a ACATEM está dividida em 5 comitês. Você tem o comitê de controladoria, comitê social, comitê de comunicação, comitê de filosofia e o comitê de eventos. Tá? Cada comitê tem de 2 a 4 conselheiros que são gestores desse comitê. Dentro dos comitês nascem as ideias. Essas ideias são engendradas dentro do comitê. O comitê discute, avalia, vê a viabilidade econômica e operacional do projeto. Se dá, leva para o Conselho dos 13. O Conselho dos 13, aprovando, entra em prática. Não aprovou, volta para o comitê. Né? Se isso volta para o comitê, que significa que o projeto morreu? Não, vai ficar lá no comitê. De repente o comitê tem a oportunidade de levar um projeto para o conselho um pouco mais sólido e mais forte para que isso vire
uma ideia de fato, na prática. A Catem hoje ela tem a revista Catem, está lançando agora o podcast, está no Instagram, está entrando no YouTube. A gente tem a FECATEM, que é a festa da Coruja de Atena. FECATEM ela acontece sempre nos últimos sábados do mês de setembro, todo ano. Então acontece a FECATEM. A gente está lançando agora a FEJUCATEM. A FEJUCATEM é um evento para a família da Catem. Então é irmão, cunhada, sobrinhos. E se você quiser levar irmãos que não são da Catem, pode levar também, não tem problema. Mas ela é para a família da Catem. A gente não abre a público geral, que nem a FECATEM, né? A FECATEM é um acontecimento que a gente abre para a sociedade como um todo. Então, já aconteceu a primeira e a segunda FECATEM. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai emplacar a terceira. E todo ano vai ter. FECATEM, ela virou calendário oficial, né? E aqui um abraço para o nosso amigo do colégio, Pré-médico. nosso Gersão, que ajuda muito a gente. Vai um registro aqui do Colégio Pré-Médico na Lapa, que é pai e mãe nosso lá, que ajuda muito a gente com esse evento anual, né? Vale também dizer, né, que toda essa estrutura que o Thiago mostrou pra gente, né, ela tem um objetivo, né? Porque Sim. a Catem, né, os nossos objetivos futuros são bem auspiciosos, né? A gente quer extrapolar aí a parte maçônica, mas para também atuar dentro da sociedade, né, Thiago? Assim, toda associação, desde uma loja maçônica, qualquer tipo de associação, ela tem que ter um propósito, né? Faz evento, faz isso, faz aquilo. Qual que é o propósito da coisa? A gente está caminhando, se tudo continuar caminhando da forma que está caminhando, e além da ajuda de Deus que a gente está recebendo, que é grande, a gente quer caminhar para uma sede própria. Tendo essa sede própria, o nosso projeto social, para continuar fazendo a diferença na sociedade. Não só na vida do irmão, mas na vida da sociedade como um todo. O que é isso? Para que isso? É vaidade? É loucura? É doidura? É um pouco de tudo, mas principalmente praticar o rito escocês. Praticar o rito escocês. Praticar a moral, né? Moral do 4 ao 18, para quem já passou por isso, passou por essas iniciações, e aproveitar essa ferramenta de luta que do 19 ao 30 nos dá, o rito escocês nos dá, botar em prática tudo isso. Ajudando a sociedade, desbastando a nós mesmos, né? E praticando aquela máxima, né? Que homem é um homem que não consegue melhorar o mundo à sua volta. Então a gente tem que deixar a nossa marca pro bem, que é o que o rito escocês ensina a gente. Uma coisa que eu acho interessante no que você está falando e no que eu já observei, vocês, como associação, estão bem antenados às mídias sociais atuais, né? Tipo, vocês estão ali nas mídias sociais. Qual você acha que é a importância disso? Porque há uma certa resistência dos mais antigos da maçonaria a esses avanços. Sim. Né? É quase como se fosse um pecado você partir para esse lado. Mas, na verdade, não. Eu acho que é uma maneira de você divulgar a obra de vocês, mostrar o que vocês fazem, né? Para que as pessoas vejam, de fato, o que está sendo feito, as obras sociais. O que vocês podem me falar dessa iniciativa de partir para as mídias sociais, como um podcast, por exemplo? Eu acho que é importante a gente observar que isso vem naturalmente de uma transformação da maçonaria ao longo do tempo. A maçonaria ela deixou de ser secreta para ser discreta, só que essa descrição faz com que se fomente muita lenda, muita fake news, muita coisas que não são verdades. Então, ao passo que a gente começa a divulgar o nosso trabalho, não estamos falando nenhum segredo aqui, nada que não possa ser dito. A gente começa a desmistificar esse monte de inverdades, né? Então, acho que é importante, a maçonaria, ela tardiamente está indo para as redes sociais. A Grande Loja Unida da Inglaterra já faz isso. Então, se você acompanhar, ela fala do que é a maçonaria, explica o que se faz, o que são os ritos, mostra os tempos, o porquê ser maçom, porque ela entendeu que se ela não continuar a divulgar, ela fez 300 anos, mas talvez não faça 350.
Então, é importante. Acho que o grande movimento, aí o Thiago vai poder falar, o senhor Ili também, é mostrar o que a gente faz dentro da maçonaria, para que a gente possa trazer novos irmãos, novas pessoas também se interessem. Sim. Porque o homem mudou, a sociedade mudou, e nós também temos que mudar como instituição. E detalhe, hein? Ninguém aqui está inventando a roda. Todas as ferramentas que a gente está usando, elas já existem, estão à disposição de qualquer associação, seja maçônica ou não, né? Aí vai o que você falou, mas os irmãos mais antigos, eles podem considerar um pecado, tal. Eu acredito que essa resistência ela está diminuindo bastante, consideravelmente, tá? Porque é inevitável, né? É inevitável. Não dá para você, é um caminho que não... É sobrevivência. Não tem volta. E precisa ser esclarecido, né? Porque mesmo porque as espúrias, assim, elas fazem esse trabalho e acaba sendo valendo como verdade o que não é, né? Exatamente. Isso é importante que o senhor falou. Convite para maçonaria por internet, recebe o e-mail, vire maçom, clique aqui. Por que é isso? E por conta desse conservadorismo, né? Nós não esclarecemos a verdade, entendeu? Por conta dessa resistência, né? E hoje tem que se quebrar esse O que dogma. me preocupa não é o estardalhaço do mal, é o silêncio dos bons. Sim. É exatamente isso. Entendeu? Então eu acredito que está na hora de quem faz a verdadeira maçonaria, né? Verdadeira que eu digo no sentido de reconhecida, de regular, não de verdadeira que nós somos os maçons. Não tem nada a ver isso aí. Vamos desmistificar. Porque maçom puro mesmo, dificilmente existe nesse plano. Todo mundo tem um lado ruim, tem um lado bom, tem um lado mais ou menos. Nós não somos perfeitos. Senão não estaríamos aqui. Essa é a verdade. Mas assim, nossa maçonaria, as nossas lojas, elas são regulares. Nossas cartas partem de uma potência regular. Estamos em lojas regularmente reconhecidas. Somos regulares, né? Graças a Deus e por muito esforço nosso, nós trabalhamos em maçonaria regular. Portanto, nós precisamos ressaltar isso. O trabalho que a gente faz não é um trabalho amador, é um trabalho sério e vai continuar. Vai continuar. Muitos talvez acreditem que não está no caminho certo. Não tem problema. Vem para cá. Vem pra cá, que aqui a gente tem. Aí, aqui dentro... Por favor, aí olhe aqui para aquela câmera, segure a canequinha. Não, vem pra cá, que aqui tem. Aí é o seguinte, vem somar. Vocês não estão, tá errado, tá bom, vem pra cá. Né? Vem construir com a gente. Mas é o seguinte, vem pra construir. Não, eu vim trazer crítica construtiva. Não tem crítica construtiva, tem crítica. Você vem para criticar, migão, todo mundo... Você sabe quantas críticas ou sugestões eu recebo por dia? Várias. O cara me traz uma crítica, uma sugestão, ele sai com 3 enxadas na mão. Para isso nós temos uma cláusula pétrea muito forte, né? Sim, fala aí. Né? Não, realmente tudo isso que você falou. Trabalhar. Vai construir junto? Vem na fé. Não vai. Vai na fé. Vai na fé. Bom, então deixa eu encerrar esse momento revolucionário. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando. Realmente é uma coisa inovadora, realmente é um trabalho que merece que acesse um monte de gente, o quanto mais possível. É um orgulho para mim estar aqui, super agradeço. E se vocês quiserem falar alguma coisa antes da gente acabar, da minha parte eu só quero realmente agradecer pela oportunidade. Olha, eu assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz mesmo, quando o René trouxe a ideia do podcast e me perguntou, como é que a gente pode viabilizar isso e tal. Eu falei, olha, tem um cara que a gente pode trazer para o nosso lado, que o cara é bom, né? O cara é bom. E joguei o contato na mão do René, o René foi, conversou com o Obo, eles construíram os roteiros, foi uma construção muito legal, eu fui acompanhando. René falava assim, entra lá, vê o que você tá achando. Eu falei, tá ótimo. Senta o couro que tá ótimo, né? Nós temos que ressaltar bastante mesmo, né? A figura do Gobo, né? Sim, não tem nem o que dizer, cara. E não só, né, aqui na CATEM, mas sempre que a gente precisa, né? O irmão tá sempre a nossa... Seja qualquer rito, hein? Seja qualquer rito, ele está à nossa disposição. Muito obrigado. Sabe, isso pra gente é uma honra
ter você aqui Sim, com a gente, sim. colaborando. Tá? E também muito importante. Sim. Acho que além desse momento de tanto aprendizado, está nesse momento ímpar, acho que da nossa Catem, a gente está inovando, buscando fazer sempre algo diferente, sempre procurando transmitir um pouco do conhecimento, um pouco do aprendizado, obviamente com um irmão tão valoroso como o Gobo, nem se fale, né? Eu acho que isso que é importante, isso que nos engrandece, nos impulsiona, porque a gente consegue ver alguma coisa que está florescendo, que está crescendo, que a gente consegue disseminar, transmitir. Então isso é muito bom, muito fantástico. Isso que motiva a gente a estar continuando os trabalhos todos os dias. Isso aí. Tamo junto, Gobão. Tamo junto. Precisando é só chamar, tô aqui. O que vocês precisarem, contem comigo. Valeu, gente. Ameaça que a gente chama mesmo. Uma ameaça que a gente chama. Não, ele faz propaganda, eu falo pra todo mundo que eu sou meio Sidney Magal. Me chama que eu vou. Boa, boa. Tá certo. Galera, chegamos ao encerramento, ao final dos nossos episódios. E para os próximos vamos trazer mais novidades, mais assuntos que acreditamos serem legais. Mandem sugestões, né? O canal vai estar aí aberto, vocês podem mandar sugestão de tema para a gente trazer convidado aqui. E estou muito feliz com esse projeto, com os caras aqui que estão com a gente. Vamos lá, ative o sininho, dê joinha e siga a Coruja no YouTube. Vem com a gente porque a AK tem. A AK tem. Boa. Alô, tchau, gente.